Seja bem-vindo à Primeira Igreja Batista do Pará. Seu vídeo já vai começar. Mas antes, não esqueça de se inscrever, dar o like e ativar as notificações. Boa noite novamente, queridos. Abram, por favor, a palavra do Senhor em 1 Coríntios, capítulo 5. Vamos dar continuidade à nossa exposição. E hoje nós vamos considerar os versos 1 e 2 do capítulo 5, os dois primeiros versos do capítulo 5. Enquanto você vai procurando aí, eu vou tomar uma águazinha aqui. Existem algumas experiências na vida que são muito marcantes. Geralmente, esses momentos são aqueles que são superlativos, ou seja, muito alegres, muito tristes, muito difíceis, muito surpreendentes, muito qualquer coisa. Eu tenho certeza que todos nós já experimentamos isso. Eu vou exemplificar. Por exemplo, todo mundo lembra, marca, e por isso todo mundo lembra o dia que passou no vestibular. Eu lembro o dia que eu passei no vestibular. Todo mundo lembra o dia que nasceu um filho. Não sei quantos têm filho aqui, mas quem tem, lembra do dia que nasceu um filho ou nasceu um irmão. Todo mundo lembra o dia que você perdeu, o dia em que se perde uma pessoa amada. Alguém morre, um pai, um avô, um tio, qualquer coisa que seja. Por ser algo muito importante, aquilo é fixado na nossa memória. Uma dessas experiências marcantes para mim aconteceu, e eu vou contar, a história, aconteceu em uma conversa informal que eu tive aproximadamente 12 anos atrás no escritório de advocacia em que eu trabalhava. Nós estávamos conversando e em um momento descontraído, não sei como exatamente, começamos a falar de religião. E naquela oportunidade, eu professei diante dos meus colegas de trabalho que eu era evangélico. Meus irmãos, nessa hora, um colega meu de trabalho teve um ataque, uma crise de riso. Ele não acreditou no que eu estava dizendo. Ele ficou questionando sinceramente. Não, tu está brincando. O que tu está falando não é verdade, é brincadeira, né? Tu está tirando sarro com a gente. Ele não acreditou no que eu estava dizendo. E quando eu reafirmei, ele continuou sem acreditar. E esse dia foi tão marcante que eu lembro de cada detalhe daquela reação. Eu lembro o riso dele, eu lembro o tom de voz, eu lembro a cara de descrédito. E o meu pensamento, principalmente, é o que eu mais lembro. Eu lembro que naquela oportunidade, eu pensei, e pior, que ele tem motivos para reagir assim. O que eu acabara de falar, que eu era evangélico, crente do Senhor Jesus, não tinha qualquer confirmação no meu testemunho. O superlativo memorável dessa situação foi a grande decepção que eu tive comigo mesmo, pela grande contradição que a minha vida era no que tange a minha profissão de fé. Hoje, estudando os primeiros versos do capítulo 5 da carta de Paulo aos Coríntios, nós vamos ver também uma reação. A reação da igreja de Corinto contra uma grande contradição que existia em seu meio. A contradição de um caso surpreendente e também marcante de um jovem, e aqui eu boto entre aspas, porque eu não sei exatamente se essa pessoa era jovem, que estava tendo relações com a madrasta. E é isso que nós vamos começar a ver enquanto iniciando pela leitura do texto. Então abra aí, se você ainda não abriu, 1 Coríntios capítulo 5, versos 1 e 2, que eu vou ler agora. Por toda parte se ouve que há imoralidade entre vocês,
imoralidade que não ocorre nem entre os pagãos, a ponto de um de vocês possuir a mulher do seu pai. E vocês estão orgulhosos. Não deviam, porém, estar cheios de tristeza e expulsar da comunhão aquele que fez isso? Para aí, vamos orar. Pai querido, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Nos ajuda a compreender aquilo que Tu queres, por meio do Teu Santo Espírito, comunicar à Tua igreja, nesta noite mais uma vez, Senhor. Em nome de Jesus que Te pedimos, apesar de mim. Amém. Nos primeiros 4 capítulos desta carta, nós consideramos um embate de Paulo contra a atitude partidária e divisionista que havia na igreja de Corinto. Nós consideramos isso aqui por mais de um ano, talvez 1 ano e 3 meses. Alguns grupos se juntavam ali na igreja de Corinto e diziam ser melhor que os demais. Eles tinham supremacia sobre os demais, então, consequentemente, diminuíam os outros irmãos. Ou seja, o meu grupo é melhor, por causa disso, então, o seu tem que ser pior. E Paulo exortou durante todos os primeiros, a maioria, quase 100% dos primeiros 4 capítulos da carta, a eles a se arrependerem e a buscarem ter a mesma forma de pensar, e por isso permanecerem unidos em humildade e comunhão, para que juntos pudessem então buscar a glória de Deus. Paulo diz lá, eu já disse várias vezes, que quando a igreja se une para buscar a glória de Deus, ela está trabalhando em prol da igreja de Cristo, e quando a igreja se divide, deixa de estar integrada, ela está trabalhando em prol da destruição da igreja de Cristo. Esse foi o ensino, bem resumidamente, dos primeiros 4 capítulos. Agora, a partir do verso 5, o foco do apóstolo muda completamente. E Paulo começa lidando com um escandaloso caso de incesto. Para quem não sabe, incesto é quando há relações sexuais entre pessoas que são família, pai, filho, mãe, etc., irmãos, etc. E Paulo vai começar a lidar com esse grande problema de incesto no seio da igreja de Corinto. E vamos ver nesta primeira exposição, neste capítulo, como a igreja reagiu e como, na verdade, ela deveria reagir a um caso desse. Então, o primeiro ponto eu chamei de um grande problema. Está lá no verso 1 que eu vou ler novamente. Por toda parte se ouve que há imoralidade entre vocês, imoralidade que não ocorre nem entre os pagãos, a ponto de um de vocês possuir a mulher de seu pai. A primeira porção desse verso destaca que algo que acontecia na igreja de Corinto se tornado de conhecimento público e notório. Todos sabiam aquele acontecimento. Por isso que Paulo inicia o verso 1 dizendo: por toda parte se ouve. Eu leio na NVI, tá bom? Por que em toda parte se ouve? É porque estão saindo, anunciando? Não, é porque o escândalo era tão grande que todo mundo já sabia. A ideia do apóstolo comunica aqui na língua original é que Paulo não está tratando de um problema que foi confiado a ele, que alguém chegou, como por exemplo, nós vemos no capítulo 1, as divisões partidárias, foi comunicado para o apóstolo Paulo pelos irmãos da casa de Cloe, nós sabemos disso. Aqui não, aqui parece que este problema tomou uma proporção que todo mundo sabia, inclusive o apóstolo Paulo. Era conhecimento então de quem escreve a carta, bem como de todos os destinatários. Uma coisa que devemos notar nesse texto também é que Paulo não está interessado em revelar quem foi que espalhou a notícia, ou como ele sabe disso. Nem precisa. Por quê? Porque todo mundo já sabe. Agora, o que todo mundo já sabe? Qual é esse grande problema que tomou essa proporção na igreja de Corinto e aos arredores? O conteúdo está divulgado na sequência do verso. Paulo diz, ele diz: há imoralidade entre vocês, imoralidade que não ocorre nem entre os pagãos, a ponto de um de vocês possuir a mulher de seu pai. O problema aqui
era que havia na igreja de Corinto um membro da igreja, alguém de dentro da igreja, que estava tendo ou teve relações sexuais com a esposa do pai. Não nos é dito se essa mulher, a esposa do pai, era crente, ou mesmo se o pai estava vivo. No entanto, nós sabemos que essa mulher não era a mãe do rapaz. Porque a expressão mulher de seu pai, no meio judaico, significava madrasta. Isso se confirma quando voltamos nossos olhos para a proibição da lei de Deus quanto a essa prática, lá em Levítico 18, versículo 7. Olha o que diz: não se envolva, Levítico 18, verso 7. Não se envolva sexualmente com a mulher de seu pai. Isso desonraria seu pai. Assim, muito embora a mulher não fosse da família biológica do homem, mesmo assim, por causa dos votos de casamento entre o pai e essa mulher, mesmo que o pai já estivesse morrido, a prática era pecaminosa, porque ofendia sobremaneira a honra do pai. Deus, na palavra dele, condena enfaticamente quem comete esse tipo de pecado. Está lá em Deuteronômio, capítulo 27, versículo 22. Maldito quem se deitar com a mulher do seu pai. Note que a expressão mulher do seu pai sempre tem essa conotação de madrasta. Vou repetir, Deuteronômio 27, 20. Maldito quem se deitar com a mulher de seu pai, desonrando, quem é que é desonrado? É o pai, desonrando a cama do seu pai. Todo o povo dirá amém, que é maldito. Todo o povo vai dizer que quem desonrar a cama do pai é maldito. Nós podemos confirmar, porque se você, eu não anotei, mas uns versos anteriores nesse capítulo 27 de Deuteronômio, ele vai falar que também é pecado se o filho tiver relações sexuais com a mãe. E aí, então, é claro que há uma distinção. Então, a mulher do pai, nesses textos todos, se refere à madrasta. Outro termo importante de nós compreendermos, para entendermos o que o apóstolo Paulo está falando, é o que ele chama de imoralidade. É o termo que é traduzido por imoralidade. Talvez muitos de vocês já saibam, mas o termo aí que Paulo traduz, que o tradutor versou como imoralidade, é porneia, de onde se origina a palavra pornografia. Só que preste atenção no contexto aqui comigo para você entender. No contexto greco-romano, essa palavra porneia era utilizada via de regra para aquele que pagava, ou seja, que pagava para alguém ter relações sexuais, uma prostituição. Nesse sentido, naquele contexto, isso não era algo marginalizado, era algo aceito como comum. Alguém pagar por sexo era comum no contexto greco-romano, não era algo que a sociedade reprovasse. No entanto, quando os hebreus, os judeus começaram a adotar essa expressão no grego, porneia, eles já passaram a usar como sinônimo de tudo que se refere a pecados sexuais, inclusive homossexualismo. Nesse sentido judaico é que Paulo usa a palavra no texto. Então, Paulo, quando ele fala de porneia e imoralidade, é claro que o tradutor já nos ajuda, mas lá, para quem estava lendo no grego, quando ele fala de porneia e imoralidade, ele não está falando de algo que é aceitável na sociedade, mas ele está falando de sinônimo de pecado sexual. Isso é muito claro, pois a intenção no uso dessa palavra no Novo Testamento não é para refletir uma imoralidade aceita no contexto greco-romano, mas para trazer uma conotação pecaminosa para toda a prática sexual contrária à palavra de Deus. Por isso, o problema em Corinto era ainda mais grave, porque aquela imoralidade, no sentido judaico, aquele pecado sexual sobre o qual
a igreja estava, que ocorria dentro da igreja, e a igreja estava no mínimo sendo omissa, não era aceita nem entre os pagãos. A imoralidade sexual aceita entre os pagãos era aquela que você pagava para ter relação sexual. Agora, um filho ter relação com a esposa do pai, mesmo que o pai tenha falecido, aquilo nem entre os pagãos, que tinham uma moralidade muito mais frouxa, era aceito. E por isso que aquilo se tornou tão escandaloso e tão conhecido na região, a ponto de chegar aos ouvidos do apóstolo Paulo. O que Paulo quer destacar aqui, então, é a severidade, a seriedade desse pecado e, consequentemente, da omissão da igreja. A igreja deveria ter uma reação corretiva, em vez de permitir que um membro que envergonhe toda a congregação, como uma maçã podre, pudesse prejudicar o testemunho da igreja. Essa seriedade é que Paulo está querendo destacar nesse início. E aqui há lições para nós. Primeiro, nós aprendemos aqui que a sexualidade não é um campo neutro de juízo moral de Deus. Como muitos defendem aí afora, o nosso corpo, a nossa sexualidade, não é um parque de diversão, onde você deve buscar prazer e se saciar sempre que for possível. Eu estava pensando aqui, um pouco antes de subir aqui, que hoje o slogan do mundo é que a sexualidade deve ser aproveitada de todas as formas, porque é saudável. Só que o que Paulo está nos ensinando aqui é que existe um padrão, existe uma moral divina sobre como a sexualidade deve ser vivida. E não de forma que satisfaça as minhas necessidades biológicas, ainda que seja saudável, nem sei se é de fato. Eu imagino que sim, foi Deus que fez. Mas Ele fez para ser realizado de forma santa. O nosso corpo não é nosso corpo, nossas regras, como o mundo diz, e eu faço o que quiser, eu escolho até meu sexo. Não é assim que funciona para Deus. Deus criou o sexo com um fim específico, como Deus criou todas as coisas com um fim específico. Por que Deus criou todas as coisas? Para a glória do nome dele mesmo, para que ele fosse exaltado por todas as coisas. É o que Paulo vai dizer em Romanos 11:36. Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas, inclusive a sexualidade humana. A ele seja a glória para sempre. Amém. Porém, as Escrituras nos ensinam que só existe uma. Presta atenção no que eu estou dizendo aqui, para depois não dizer que não sabe, tá bom? Eu tenho certeza que todo mundo sabe, mas às vezes as pessoas gostam de dizer que não sabe das coisas. Só existe uma forma da sexualidade, do sexo, glorificar a Deus. Apenas uma. O sexo entre um homem e uma mulher dentro do matrimônio. Entre casados. Vou repetir que isso aqui é muito importante. De todas as formas que o mundo já experimentou de sexualidade, só existe uma, apenas uma, que é agradável a Deus, que atinge o padrão de moralidade divina, do que é bom ou do que é mal. Apenas uma, a relação entre um homem, biologicamente falando, moralmente falando, fisicamente falando, e uma mulher, biologicamente falando, moralmente falando, fisicamente falando. A única forma de agradar a Deus pelo sexo é por meio do sexo de um homem e uma mulher dentro do casamento. Isso tem uma repercussão. Se o alvo divino, a única forma do sexo ser agradável a Deus é essa que eu acabei de me referir, consequentemente todas as demais são pecados. Todas as demais são práticas pecaminosas que desagradam a Deus. Se você que está me ouvindo não é casado e já teve qualquer tipo de prática sexual, você pecou. Mas se você é casado, do outro lado, o sexo
é agradável a Deus e glorifica a Deus. Na mesma medida, preste atenção no que eu vou dizer, na mesma medida que quem não é casado não deve praticar o sexo, na mesma medida aqueles que são casados devem praticar. Porque aos solteiros, Deus prevê que deve ter pureza sexual, de forma que não se relacione com ninguém até o casamento, e aos casados, como Paulo mesmo vai dizer, inclusive nesta carta aos Coríntios, isso é agradável a Deus. Nós entendemos com isso que uma marca da igreja verdadeira é que ela deve possuir um padrão de moralidade mais elevado do que o mundo. Isso aqui é muito importante, principalmente se você de fato tem um compromisso com a igreja. A igreja reunida, é isso que Paulo está dizendo, a igreja reunida deve zelar e buscar ter um padrão moral mais elevado do que o mundo aí fora. E esse, aqui nem estava isso, mas eu vou dizer aqui, vou acrescentar aqui, esse era o meu problema quando o meu colega lá de trabalho riu de mim. Porque o meu padrão moral, às vezes, eu acho que era até mais baixo do que dos outros que estavam na conversa. E ainda assim eu dizia, eu sou evangélico. Então, a igreja, ela é conduzida para Deus, por Deus, para a santidade. Inclusive, é o tema da nossa série de exposição. Nós fomos chamados para sermos santos, assim como Deus é santo. Com isso, as pessoas do mundo devem se sentir envergonhadas com seus pecados diante de nós, e não o contrário. Eu não estou dizendo para você sair apontando o dedo e brigando com ninguém, não estou falando isso, preste atenção. O que eu estou falando é que o nosso comportamento, a nossa pureza de comportamento, a nossa santidade, isso é obrigação minha e sua, tá? Não é só do pastor, mas não é só de vocês também, é nossa. O nosso padrão de comportamento deve ser aquele que inibe as pessoas de uma prática pecaminosa. Depois desse evento, eu estou me adiantando bastante, mas depois a gente resolve aqui. Depois desse evento, eu lembro que eu comecei a me esforçar bastante para mudar o comportamento. E com o tempo, sabe o que eu comecei a enxergar? Que os meus colegas de trabalho que viviam comigo há muito tempo, começaram a se sentir envergonhados em falar palavrão, por exemplo. Eles continuaram falando palavrão, mas quando eu estava presente, eles evitavam. Olha, isso aqui eu não estou me exaltando não, é só um fato. O ponto é que a igreja deve refletir esse comportamento, e não só quando estamos reunidos aqui no sábado, domingo, etc., mas mundo afora. Ou do contrário, será que você está vivendo alegremente na roda dos escarnecedores? Será que há diferença entre você e os escarnecedores? A igreja deve ter um padrão diferente. E aqui vai uma pergunta para nós refletirmos. Eu já contei que no meu caso a resposta para essa pergunta é sim, mas eu quero ver para você. Alguém já se chocou pelo fato de saber que você é crente? Alguém quando descobriu, disse, tu é crente? Eu não acredito. Mas tu é tão bacana. Tu é tão chapa, tu é crente, cara. Sai fora, essa é bandalheira tua. Era chapa, não era nem da minha época, era bem antes da minha... É que eu não sei a expressão que vocês usam agora. Mas alguém já se surpreendeu pelo fato de descobrir que você é crente? Pois se sim, como já aconteceu comigo, é porque o seu testemunho precisa melhorar bastante. Amém? O segundo ponto, eu chamei de o maior problema. Está lá no verso 2. Diz assim o verso 2. O primeiro é um grande problema, agora nós vamos ver o segundo, o maior problema, que é o segundo ponto. E vocês estão orgulhosos. Não deviam, porém, estar cheios de tristeza e expulsar da comunhão aquele que fez isso? Na primeira parte desse verso, Paulo alude um problema que combateu nos 4 primeiros capítulos da carta. O orgulho da igreja de Corinto. Nós vimos isso aqui, como eu já disse, amplamente.
A igreja de Corinto formava grupo de arrogantes que se diziam superiores aos demais. Esses arrogantes, no entanto, se tinham em tão alta conta, aqui é por isso que Paulo trouxe isso de volta. Esses arrogantes se tinham em tão alta conta, se consideravam grandiosos, perfeitos, puros demais, mas, do outro lado, não se incomodavam com tamanha imoralidade no meio da igreja. Completamente contraditório. Será que esses homens de fato testemunhavam que eram os melhores cristãos, como diziam ser? Será que eles testemunhavam que eles eram os mais santos, como diziam ser? Mas, se eles eram melhores, mais santos, por que, ao invés de reagir com tristeza, reagir ao pecado com orgulho e soberba? Esse é o questionamento do apóstolo Paulo. Vocês estão orgulhosos? Eu vou acrescentar aqui, por quê? Na verdade, vocês deviam estar cheios de tristeza. É o que Paulo diz. A ideia de Paulo é deixar bem claro que ao invés de ficar se alegrando nos próprios umbigos, aqueles irmãos deveriam estar preocupados com o pecado no meio da igreja. A expressão traduzida pela NVI como estar cheios de tristeza é a tradução de apenas um verbo do grego original. Este verbo significa prantear ou chorar. Com isso, a igreja de Corinto, na verdade, deveria estar quebrantada em lágrimas diante do pecado, e não se dividindo, se achando melhor que um ou que outro. Talvez a ilustração mais vívida do Novo Testamento do que eu estou querendo falar aqui está no verso 11:35. Uma curiosidade sobre esse verso: muitos dizem que é o menor verso da Bíblia. Isso não é verdade, é o menor do Novo Testamento, mas no Antigo Testamento tem os menores, tá bom? João 11:35. Olha o que nós lemos em João 11:35. Jesus chorou. O choro de Jesus nessa ocasião não era fruto do luto ou mesmo da saudade do amigo que acabara há 4 dias de morrer, Lázaro. Mas o choro de Jesus era fruto da tristeza ante as consequências mortais do pecado. Jesus, diante do salário do pecado, que é a morte, teve o mesmo comportamento que Ele espera de mim e você diante do pecado. E esse comportamento que cristocidentemente nós já lemos hoje aqui, está lá em Mateus 5:4. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Esses que choram, não é os que choram de tristeza no mundo, não. Esses que choram, que Jesus se refere aqui na bem-aventurança, é aqueles que choram quando olham, enxergam a maldade e as consequências do pecado, assim como Jesus chorou diante da morte de Lázaro, quando ele viu o amigo amado sofrendo a consequência do pecado. Ele sabia que ele ia ressuscitar Lázaro, então não é saudade. Em pouco tempo ele estaria comendo, jantando, tomando café, sei lá que horas era, com Lázaro. O ponto de Jesus chorar é que ele enxergou cruamente as consequências do pecado. A igreja de Corinto, diante do hediondo episódio do pecado de incesto, ao invés de se arrepender, chorar, se humilhar diante de Deus, eles queriam andar em uma atitude orgulhosa e soberba. Os coríntios precisavam deixar seu orgulho e mostrar a obediência à vontade de Deus em quebrantamento, em pranto, em choro, em tristeza. E não uma tristeza inócua e efêmera, como um remorso qualquer, mas uma capaz de gerar ação concreta da igreja, em prol da pureza, como Paulo revela na sequência do nosso texto. Olha, quando ele faz a segunda pergunta retórica. A primeira é: vocês não deviam, porém, estar cheios de tristezas? A resposta é sim. A segunda pergunta retórica junta no mesmo verso é: expulsar da comunhão aquele que fez isso? A resposta também é sim.
Paulo fala aqui da disciplina eclesiástica ou disciplina da igreja. Se os coríntios não expulsassem aquele homem imoral, o próprio testemunho da comunidade cristã seria abalada. A igreja de Jesus Cristo deve ser caracterizada e conhecida pela sua santidade. E eu vou repetir de novo, porque isso aqui é nossa responsabilidade. Não é responsabilidade do mundo, é nossa, minha, sua. A igreja do Senhor Jesus Cristo deve ser caracterizada, conhecida pela sua santidade. A ideia da exclusão da disciplina eclesiástica pode ser ilustrada como um cirurgião que precisa usar um bisturi para remover o tumor maligno de um corpo doente. Nós sabemos, no entanto, que sempre é possível alcançar purificação de pecados em Cristo Jesus, como João vai dizer em 1 João 1,9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. No entanto, este perdão está vinculado à fé verdadeira em Cristo Jesus, mas também à confissão e arrependimento sincero, decorrente da fé, é claro. Mas não é perdão fácil. É fácil porque quem pagou o preço foi Jesus. Mas por aqueles a quem Jesus pagou o preço, Ele mudou o coração, e diante do pecado deve haver, esses são inclinados a confessar os seus pecados e se arrepender sinceramente. Se não fizer isso, um sinal de alerta acende, um sinal amarelo. É tempo de pensar: epa, será que a minha moralidade, será que a minha santidade está mais baixa que a do mundo? E eu estou conformado com isso? Cuidado. Isso pode representar morte espiritual ou não conversão. Algumas lições para mim e para você. Primeiro, necessidade de quebrantamento da igreja. Não sejam daqueles que, quando o irmão cai em pecado, se alegra. Ou diz: olha, eu sabia, com um riso no rosto. Rapaz, e tem muito. Olha que tem bastante. Não seja daqueles que não se incomoda com o pecado no meio da igreja. Aqueles que também já não tem mais sensibilidade. Tem tanta igreja aí, meu irmão, que diz que pode tudo, né? Inclusive, se você quiser viver no pode tudo, você pode procurar uma igreja dessa. Tem tanta igreja aí que diz assim: olha, você pode fazer sexo antes do casamento. Tem que provar. Tem que testar para ver se é bom, para ver se há compatibilidade. O mundo falar isso já não surpreende ninguém, mas igrejas ensinarem isso deveria surpreender. Infelizmente tem. Tá certo? Paulo está dizendo que não é assim. Existe um outro padrão. E como a igreja deve reagir nesses meios? A primeira reação é se entristecer com as consequências do pecado. Depois, ver o que eu posso fazer, o que a igreja pode fazer para restabelecer a imagem da comunidade cristã. O pecado deve doer em nós, pois ofende a imagem da igreja. Eu vou contar uma história para vocês que aconteceu... eu vou chutar mais ou menos há 12 anos atrás também, talvez um pouco mais. Tinha um irmão, eu vou dizer que é irmão, eu não tenho certeza. Tinha um senhor que frequentava a nossa igreja há muitos anos. Talvez alguns vão lembrar, claro que eu não vou falar o nome. E ele sempre vinha domingo, ele, a esposa, tinha filha, etc. Ele sempre vinha domingo. E aí eu lembro, eu conhecia ele assim, só de falar, mas sempre cumprimentava, etc. Um dia eu estava no escritório, trabalhando, conversando com meus amigos. Não vou dar mais nenhuma informação. E um amigo meu, ele chegou com uma notícia: rapaz, tu viste esse caso? Eu fiquei: caso? O cara que foi para um motel e teve um infarto lá, foi com um hotel com uma amante, bem mais nova do que ele, e teve um infarto lá e morreu. E aí, como ele morreu, não deu para ficar escondido nada.
todo mundo foi lá, tirou foto, saiu na internet e etc. Todo mundo, não sei quem tirou foto, a polícia tirou foto, eu acho. E esse camarada era esse membro da igreja. Esse caso que eu estou contando para vocês ilustra o que Paulo tentou enfrentar. Claro que nesse caso a igreja não sabia, é um pouco diferente, mas mostra alguém vivendo numa vida moral completamente diferente daquela esperada na igreja. E eu lembro que a minha reação naquela hora, e esse aqui é meu ponto, foi de profunda tristeza e vergonha. Eu não me alegrei. Eras, esse cara era um falso hipócrita. Não, tanto que até hoje eu me lembro muito bem desse episódio, porque eu não falei para ninguém que ele era membro da igreja. Eu fiquei tão envergonhado que eu não disse que eu conhecia e nem que ele era membro aqui da nossa igreja. Aquilo me causou muita tristeza, assim como causou muita tristeza, foi um tempo de comoção aqui na igreja. Só que isso ilustra quanto o pecado pode macular, manchar a imagem da igreja. A pureza da igreja é mais importante como consequência disso do que nosso desconforto individual. É preferível que eu e você soframos consequências pelo nosso pecado do que o testemunho da igreja ser abalado. Em caso de pecado impenitente que ofenda declaradamente a pureza da igreja do Senhor Jesus Cristo, a disciplina é necessária para a manutenção de um padrão moral agradável a Deus. Isso aqui nós vamos considerar mais detidamente na sequência do texto. Concluindo, é possível que nós, se você começar a ler o capítulo 5, ou qualquer pessoa que leia estes 2 primeiros versos, entenda que o maior problema que Paulo está tratando seja a imoralidade sexual deste membro que dormiu com a madrasta. E esse de fato era um grande problema, mas não o maior. O maior problema enfrentado por Paulo aqui é a forma omissa e equivocada que os orgulhosos de Corinto reagiram sobre esse problema. Quando eu enxerguei meu péssimo testemunho cristão na reação espontânea do meu colega de trabalho, aquilo me marcou profundamente, de forma que eu tentei começar a mudar de comportamento para não manchar o nome da igreja de Cristo. Você e eu devemos fazer sempre o mesmo quando o nosso comportamento não for adequado com o que a palavra de Deus espera de nós. Deus é bom e Ele é o padrão perfeito de bondade. Aquilo que Deus diz que é bom, é bom. Por quê? Porque Deus disse que é bom. E aquilo que Deus diz que é mal, que é pecado, é mal. Por quê? Porque Deus diz que é bom. Por quê? Porque Ele é Deus. Não é o que você acha. Não é o que é mais prazeroso. Não é o que a mídia, as redes sociais, os psicólogos, não é o que os pastores dizem. Quem define o que é bom e o que não é bom é Deus. E quanto à sexualidade, existe um padrão moral. Mas diante do pecado, nós devemos reagir não como os tolos irmãos de Corinto, mas trabalharmos de 2 formas: com lamento, arrependimento sincero, até disciplina, se for o caso, mas jamais com soberba e orgulho. Em nome de Jesus, amém.